Olá a todos, bem-vindos a mais uma temporada de conversas com a Biblioteca. Para abrir esta nova temporada, vamos estar à conversa com a Enéida Cardoso, para dar o pontapé de saída na segunda temporada de Conversas com a Biblioteca. Queria desde já agradecer-te a tua disponibilidade por participares neste projeto e por estares aqui à conversa connosco. Muito obrigado. Para aqueles que não conhecem a Enéida, ela trabalha na zona de Aveiro, na Conecta Cão, certo? E eu queria te pedir para fazeres uma pequena apresentação daquilo que tu fazes. Depois, mais à frente, vou-te pedir para falares de como é que tudo começou, com a Caia, a história nos Açores e isso tudo, para perceber também um pouco o início da tua carreira neste mundo, está bem? Ok. Olá, boa noite. Obrigada também pelo convite, Ricardo. Acho que é uma iniciativa muito porreira da tua parte estar a fazer estas conversas assim mais informais. Muito obrigada pelo convite de me dares esta oportunidade também de eu falar um bocadinho do meu trabalho e do meu percurso. Pronto, então, o meu nome é Enéida. Eu neste momento sou treinadora ou educadora canina, como quiserem dizer, na zona de Aveiro. Tenho uma escola que é a Conecta Cão, e acho que tenho uma forma um bocadinho diferente de trabalhar, porque faço questão de trabalhar com os donos sempre, com as famílias, sempre que possível tento que a família toda esteja presente nas sessões de treino. E trouxe muito da minha bagagem da psicologia a aplicar na minha prática agora diária com os cães e com as pessoas. Neste momento tenho então a escola, sou eu sozinha para já. Tenho a Joana a ajudar-me a nível dos dog walkings e dos pet sittings, porque eu quando comecei tinha a vertente do treino, tinha a vertente dog walking, pet sitting e mais outros serviços associados, mas neste momento o volume de trabalho começou a ser tanto que tenho que me dedicar inteiramente aos treinos. Então tenho uma colega a ajudar-me com os pet sittings e os dog walkings, mas neste momento estou praticamente a 100% com os treinos. E tenho também um serviço mais específico que é fobia a cães. Faço sessões de psicoterapia para pessoas que tenham esta fobia específica com cães, porque como tenho um acesso privilegiado a cães, consigo fazer aqui um trabalho estruturado muito interessante com as pessoas que me procuram com esse problema. Tu agora nesta pequena apresentação já falaste aí de 2 ou 3 temas que eu quero explorar um bocadinho. Então aponta que é para não me esquecer. Sim, porque tu falaste aí na psicologia, e tu és psicóloga, a tua formação académica Sim, é em psicologia, não é? exato. E eu queria te perguntar se isso de alguma forma te ajudou a entrar no mundo dos cães, não é? Porque é assim, nós muitas vezes somos chamados de treinadores de cães, tu referiste educador, eu gosto mais da palavra educador, se bem que nós não educamos tanto os cães, educamos mais as pessoas que têm que Sim, educar os cães, não é? exatamente. Mas pronto, a psicologia muitas vezes dá-nos muitas ferramentas para nos ajudar no dia a dia, no nosso trabalho com cães. Tu podes explicar um bocadinho como é que foi essa transição, pronto, e como é que te ajudou, ou seja, a mais-valia de já teres um conhecimento em psicologia. Sim, sim. hum, Olha, sem dúvida, nunca poderei dizer que a minha formação em psicologia não me torna uma melhor treinadora ou educadora de cães, porque acho que é uma bagagem muito importante que eu trouxe, a muitos níveis mesmo, porque nós trabalhamos com cães, ok, nós temos que perceber muito comportamento canino, temos, mas também temos que saber lidar com as pessoas, também temos que saber compreender aquilo que elas nos estão a dizer nas entrelinhas, e às vezes o mais difícil é temos que nos saber pôr nos pés daquela pessoa para às vezes conseguir engolir alguns sapos, e lidar com aqueles clientes mais difíceis, porque não é fácil, não é fácil e eu acredito, e para mim não é fácil, e atenção, eu trabalhei 5 anos numa área muito exigente da psicologia, que foi na área da promoção e proteção. Ou seja, já tenho aqui alguma estaleca para lidar com clientes complicados.
E mesmo assim há situações difíceis que eu às vezes penso como é que um colega meu que não tem esta formação consegue lidar e em termos emocionais não ficar bastante comprometido com determinadas situações que nos surgem, porque aquilo que estavas a dizer há outro lado muito importante desta área, Ricardo, e que eu não quero deixar de passar isto em branco, que é, eu acho que se desvaloriza, e atenção que eu própria desvalorizei, o quão complexa e exigente é a área do comportamento canino e da etologia no geral. Isto merece uma licenciatura, isto merece muita formação, e acho que muitas pessoas descuram isto, porque a área do comportamento, e eu no início, vou ser sincera, eu quando passei da psicologia humana para o treino de cães, eu achava que, epá, isto vai ser muito mais simples, vai ser muito menos desgastante emocionalmente para mim. Nada a ver, está ela por ela. Exigências diferentes, contextos diferentes, mas não vejo de maneira alguma que isto seja mais simples ou que tenhamos de nos esforçar e aprender e estudar menos do que eu teria ou tenho na psicologia, compreendes? Hum. Por isso, sem dúvida que é uma mais-valia trazer esta bagagem, é mais uma valia no que eu faço hoje em dia, no fundo. E até porque muitas das vezes, e infelizmente é verdade, às vezes as pessoas que estão um pouco mais carentes ou mais necessitadas efetivamente recorrem à adoção de um animal de companhia, um cão neste caso, para colmatarem essas lacunas, não é? Sim, Então sim. tu acabas por ter que trabalhar a parte psicológica da pessoa para poderes conseguir ajudá-la com o cão, não é? E vice-versa, ou Sim. seja, está tudo ali misturado no mesmo bolo. Mais ou menos, atenção, há uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado, eu mesmo apesar de ser psicóloga, eu tenho que saber separar muito bem os contextos e deixar as coisas claras. Eu Uhum. posso dizer que eu nos últimos meses tenho encaminhado muitas pessoas para consultas de psicologia, porque estão-me a aparecer muitas pessoas deprimidas, ansiosas, que andam a tomar medicação sem ter um acompanhamento psicoterapêutico por trás, que isto é uma das maiores aberrações que acontece no nosso país, que é imensas pessoas andam a tomar estas medicações e não têm o devido acompanhamento, e a medicação por É si o amigo só que não disse. ajuda nada, e é o médico de família que passa a medicação sem nunca irem a um psiquiatra, sem nunca irem a um psicólogo. Isto é muito grave. E isto para dizer o quê? Que eu tenho que deixar as coisas bem claras, que eu aqui até te posso dar um exemplo, Ricardo. No início, quando eu comecei a trabalhar, os casos em que eu não deixei isto bem claro, que eu sou treinadora do cão e não sou psicóloga, tive pelo menos duas situações em que eu tive de cortar relações com esta pessoa, porque começaram a exigir demais e a ir um bocadinho além dos meus limites éticos, percebes? Posso mandarem-me mensagens às 2, 3 da manhã, tratarem-me mal porque eu não consegui ir lá no dia a seguir, quando não tinha nada marcado, mas aquela pessoa, eu achava que eu tinha de ir lá naquele dia. Pronto, houve aqui algumas coisas que ultrapassaram o limite e foi aqui que eu percebi, não, estes contextos têm que estar muito bem definidos à partida, e lá está, eu dou suporte à pessoa, por exemplo, a pessoa está muito desanimada porque o cão não faz isto ou aquilo, ou ela própria não consegue que o cão faça aquilo. É claro que este desânimo não tem a ver só com o facto do cão não fazer, tem a ver Sim. com outro tipo de coisas que a pessoa tem, mas lá está, eu no momento posso tentar dar algum suporte àquela pessoa naquele contexto, mas não posso ir além de onde é que vem aquelas inseguranças e aquilo Sim, tudo, sim, percebes? sim, sim, sim. Mas é interessante falares nisso porque isto é muito importante e às vezes as pessoas podem pensar que eu faço psicologia com as pessoas enquanto treino o cão. Não, não tem nada a ver, são coisas diferentes, são realmente contextos muito diferentes. E tu achas que faz falta? Bom, aqui vamos abordar um bocadinho a visão global do treino em Portugal, né? E se calhar um pouco em todo o mundo, né? Tu achas que faz falta este caminhar quase em paralelo entre o treino canino e a psicologia canina e a psicologia humana? Ou seja, achas que faria falta profissionais, é quase um pouco como as terapias assistidas, percebes? Sim, Em que duas pessoas com valências diferentes combinam os seus conhecimentos para ajudar claro. terceiros, estás a ver? Tu achas que fazia sentido, não sei, tentar criar sinergias para, pronto, nesse sentido? Eu acho que faz todo sentido, porque assim, a partir do momento em que qualquer área de intervenção social e humana,
que é na que nós nos englobamos, porque é assim, se nós pegássemos nos cães e estivéssemos numa bolha a treiná-los, era uma coisa. Agora, a partir do momento em que nós estamos com uma família, estamos com pessoas, estamos com aquele animal, há aqui uma parte muito importante que a partir do momento em que uma profissão não é reconhecida como a nossa, ou seja, uma pessoa não tem de ter um canudo para poder ser treinador, não precisa de apresentar provas de formação, absolutamente nada. Isto traz aqui alguns problemas na profissão e na aplicação da profissão. Mas não obstante, tirando isso, aquilo que eu acho que é muito importante é realmente as pessoas saberem lidar com o lado humano. Isto é muito importante e cada vez mais no nosso trabalho, e acho que neste momento todos os treinadores que não assumam o papel importante dos donos no processo de treino do cão devem ser muito poucos, e acredito que ou quase nenhuns, que acho que todos valorizamos realmente o papel dos donos. Agora, esta parte é realmente importante, é haver este paralelismo também com o saber lidar, até porque é assim, convém, de onde é que vêm os quadrantes da aprendizagem e a teoria da aprendizagem? Vem da psicologia. Eu tive uma cadeira no meu segundo ano que foi Pavlov para a frente e para trás e Skinner, e que eu já não podia ver aquilo, e ainda hoje dispenso ler coisas dessas porque levei tanto daquilo que, ou seja, nós em psicologia aprendemos isso. Os animais, somos sistemas muito diferentes, mas realmente esta formação paralela eu acho que é muito importante, mesmo muito, muito importante. E a ética também, que era o que eu queria dizer no início e depois perdi-me um bocadinho. Todas as áreas, eu perco-me com a frequência, Ricardo, vais-me desculpar. Eu pelo menos tinha pensado em começar a fazer-te perguntas em como é que tudo tinha começado, e estás a ver, nós já fomos por outro Já caminho vamos por completamente aí. diferente, mas eu Pronto, vou voltar lá. mas não tem mal, desde que a informação apareça. Sim, claro. Pronto, e entretanto perdi-me. A A questão ética, da ética, a a questão da ética. ética, como eu estava a dizer no início, todas as atividades sociais e de intervenção social e que implica o contacto com pessoas têm que ter um código de ética, e as pessoas têm que ter a ética muito presente, porque nós, quando lidamos com pessoas e com outros animais, tudo o que nós fazemos tem uma implicação no que se segue na vida daquelas pessoas e daquele cão, etc. Basta estarmos com aquela pessoa uma hora, nós já mudámos ali alguma coisa, já Mesmo interferimos alguma na coisa. nossa própria vida, não é? Exatamente, e acho que isto é muito importante, e a ética na nossa profissão, pronto, a nossa profissão que não é profissão, não é reconhecida, por Pois, isso não pode ter um código de ética, não é? esse tema é engraçado falar nisso, porque nós na primeira temporada tivemos 5 conversas. Em todas as conversas esse tema veio à baila, o facto de a profissão não ser reconhecida. Pronto, acho que é notório a falta que faz esse Sim, reconhecimento, não é? Pronto, para as coisas poderem evoluir claro, positivamente sim. ao longo do tempo. Eu vi que tu fazes muitas ações de sensibilização aí em Aveiro. Tu queres falar um bocadinho sobre isso, dessas ações? Olha, agora com o Covid parei um bocadinho mais. Sim. Neste verão, por acaso, retomei novamente lá na escola, mas nestes 6 anos, 6, 7 anos que eu tenho a Conectacão, 2014, 6, Uh, 7 anos, sim, 2014, sim. ando um bocadinho perdida, mas pronto. Olha, cheguei a ir a algumas escolas, e o meu grande objetivo com estas ações de sensibilização é educar as crianças, que eu acho que nós temos de apostar cada vez mais, não deixar de apostar nas gerações mais velhas, claro que não, mas acho que temos de guardar uma força especial para as gerações mais novas, porque elas vão ser o futuro da nossa sociedade. E acho que se nós começarmos a plantar pequeninas sementes naquelas crianças que têm ainda curiosidade de saber as coisas, e começar-lhes a ensinar porque é que se calhar faz mais sentido sermos mais calmos com o cão e não lhes estarmos a impor fisicamente aquilo que nós queremos fazer. Acho que mudando esta visão das coisas, e as crianças também vão ensinando os pais em casa, e acho que é uma parte muito importante do nosso trabalho, é nós também tentarmos educar as comunidades, no fundo, da forma que nos seja possível. E pronto, as ações de sensibilização que eu faço passam por eu ir a escolas, que isso já não, há mais de 2 anos que não vou,
Este último verão foi lá as crianças dos Amigos do Oceano, que é uma escola de surf da Tribo de Sol aqui da nossa zona, que tem uma espécie de uma colónia de férias com várias atividades durante a semana, e à sexta-feira, à hora do almoço, vão lá meia horinha, conversar um bocadinho sobre os cães, os miúdos tiram dúvidas, tenho sempre lá um cão comigo quando eles vão, e pronto, é um momento ali de partilha muito interessante que se gera com miúdos desde os 4, acho que o mais novo tem 4, 5 anos, até aos 14, 15 anos, pronto, é uma boa maneira de passar a mensagem e plantar aquelas sementezinhas, que é muito Sim, importante. sim. Eu acho que fazia falta, por exemplo, a educação canina, como há uns anos, não sei se agora ainda existe, mas há uns anos existia a educação religiosa Cívica, e moral, ai, não moral era? e religiosa, sim, na Isso, escola. nas escolas, eu acho que se calhar também fazia um bocadinho de falta a educação animal, por assim dizer, Claro, sem dúvida. porque tu vês E muitas assim, vezes. supostamente já constaria do programa, agora saiu um programa novo, mas acho que aquilo está muito mal feito, mas não Eu vamos acho que falar disso. Não vai vamos passar falar ao lado, disso. vai passar ao lado. Sim, é melhor, Mas não pronto, vamos falar eu acho disso. que isso era É um muito tópico muito importante, é importante. muito importante e epá, era fundamental que isso, acho que há uma disciplina que é a educação cívica, ou sei que há uma disciplina qualquer onde Sim, isso mas poderia ser integrado, ou então sim, fazer mesmo uma disciplina própria para isso, sim, se calhar juntar, agora como está muito em voga também a questão da ecologia, o respeito pela natureza, se calhar que é isto que sim, esta sim. escola de surf faz, os amigos, passa publicidade aos Amigos do Oceano, que eles são Força, tudo o que fantásticos. seja positivo, força. Eles têm muito esta vertente de proteção da natureza, ecologia, passar aqui esta mensagem aos miúdos, e depois, por outro lado, o respeito pelos animais e toda aquela que está tudo interrelacionado, no Claro, fundo, não é? claro. Está tudo Sim, interrelacionado. sim. Bom, a nossa apresentação já não é apresentação coisa nenhuma, mas eu queria te pedir, queria voltar um bocadinho atrás e pedir-te para explicares como é que tudo começou com a Caia, O meu percurso, não é? o teu percurso, sim, como é que foi a adoção dela, se calhar os preconceitos com os quais tiveste que lidar, porque Uhum. explica também um bocadinho quem é a Caia, Ok. ok? Pronto, então, o meu percurso aqui com a Caia, se calhar vou começar do como é que eu fui parar aos Açores, porque lá está a Caia, veio dos Açores. Força. Eu terminei o meu curso de Psicologia Clínica em Coimbra em 2008, e nessa altura surgiu uma oportunidade de eu ir para os Açores trabalhar e eu aproveitei e fui. Tive lá 5 anos, no quarto ano, terceiro ano que lá estava, desculpa, no terceiro ano que lá estava, apareceu a Caia no Canil, e eu nessa altura estava a trabalhar como psicóloga num centro de terapia familiar. Aí lá está, a minha bagagem não é só psicologia, além de ser psicologia, eu também sou da área da sistémica, que é a área que trabalha com famílias. Eu tive 5 anos a fazer terapia familiar. Ou seja, é mais uma especificidade dentro da psicologia que me ajuda muito no trabalho que eu desenvolvo hoje em dia. Ok. Pronto, estava então a trabalhar como psicóloga nessa instituição, e a Caia apareceu no Canil de Ponta Delgada, que é um canil super conhecido, porque todos os anos aparecem lá imensos cães de raça, inclusivamente. E a Caia iria ser abatida nos próximos dias. Nessa altura ainda não havia a política de não abate. Há quem diga que nos Açores nunca deixou de existir, mas não sei se é verdade ou não, mas também não interessa, pronto. A Caia estava lá. Os Açores é um E bocadinho, um ecossistema assim um bocadinho sim, 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 é uma particular. região autónoma e logo por aí uma cultura diferente, pessoas muito diferentes, pronto, é realmente um sítio diferente. Mas a Caia estava então lá num canil tinha sido apreendida pela GNR, mais tarde eu vim a saber a história toda, mas naquele momento aquilo que eu sabia é que ela estava lá, tinha sido apreendida pela GNR, e no espaço de alguns dias seria eutanasiada, porque como era da raça que era, ninguém a queria, Tu ainda pronto, não blá blá blá. falaste da raça dela. A Caia, teoricamente, é uma American Pitbull Terrier, ou seja, os terríveis pitbulls. É uma cabeçuda, é claro que eu não sei a genealogia dela, não consigo afirmar com toda a certeza que é uma pitbull, mas morfologia e caráter, toda ela pitbull. Daí ela ser extremamente agressiva com cães, ainda é. Neste momento é gestão do contexto, a vida dela, eu cheguei a um ponto em
deixei de trabalhar com ela. Neste momento, quando eu saio com ela, ela está com 10 anos, está quase a fazer 11. Eu, neste momento, quando vou passear com ela, eu quero é que ela aproveite o passeio, por isso levo-a para sítios onde não haja cães. E pronto, ela nunca deixou de ser agressiva, e isto foi uma grande lição para mim, porque eu acreditava no Pai Natal e acreditava que o treino dávamos a volta a tudo. É super interessante, Já lá desculpa lá vamos também. interromper, desculpa lá, tenho que aproveitar isto, tu pões estas Claro, pérolas e tenho que claro. aproveitar. É assim, eu não tenho formação nenhuma em entrevistar pessoas e isso, mas, epá, tu lançaste estas e eu tenho que aproveitar. Hum, o facto de, muitas vezes as pessoas se calhar acreditam que, o meu cão tem um problema, então vou entrar em contacto com o treinador e ele vai-me resolver o problema. E isso muitas vezes não é possível. Aquilo que nós podemos ensinar à pessoa é a gerir, a enquadrar aquele problema de forma a conseguirem viver com ele. Não Claro, significa que o vão resolver, não é? claro. E isto acho que é uma mensagem que é importante passar, que nem sempre é possível resolver um determinado problema. E os treinadores que vendem As soluções as soluções milagrosas, milagrosas desconfiem sempre, não é? Acho que claro. é uma coisa de desconfiar. Sim, sim, sem Mas pronto, dúvida. só Mas queria. sim, sem dúvida. E isso é uma das coisas mais diferentes difíceis da nossa profissão, é trabalhar as expectativas dos donos, é eles chegarem lá a quererem uma borboleta social num cão que não gosta claramente da própria espécie, não gosta de estar com outros cães, ou tem medo de estar com outros cães, e eles perceberem que aquele cão nunca vai ser aquela imagem. Isto às vezes é realmente difícil. Mas entretanto, acreditar no Pai Natal, exato. Entretanto, como eu estava a dizer, a Caia apareceu no canil, eu entretanto, lembras-te há bocado na nossa pré-conversa, quando falaste daquelas circunstâncias que às vezes se juntam e acontecem como apareceu a tua cadela? Com a Caia foi um bocadinho semelhante, porque eu naquela semana eu tinha acabado de conhecer um treinador de cães, um projeto de terapias assistidas por animais lá em São Miguel, e apareceu a Caia no canil. A questão de ser pitbull, porque é que eu fiquei tão apaixonada por ela? Porque eu sempre tive uma paixão aqui subliminar por pitbulls, nunca percebi muito bem porquê, ou melhor, já agora há alguns anos já percebi porquê. Eu acho que é por ser uma raça muito misunderstood, está-me a faltar a Sim, palavra. sim, mal compreendida. Mal compreendida, muito, muito mal compreendida, mesmo por muitos que adoram a raça, também não a conhecem a 100% e defendem coisas sobre ela que só prejudica a imagem social e aquilo que sabe sobre estes cães, mas isso também são outros assuntos. Mas pronto, sempre tive uma paixão por estes cães, e a verdade é que todas as circunstâncias estavam a seguir e parecia que era a altura certa para eu ir buscar um cão, e pronto, olha, fui loucura. Fui ao canil buscá-la, e no dia a seguir a ir buscar comecei treinos com este tal treinador, que era um ex-paraquedista. Durante 6 meses, muito resumidamente, fiz treino aversivo com a Caia, coleiras estranguladoras e coleira de picos, e só deixei de usar a coleira de picos, aí é que me caiu a ficha, na primeira aula com outros cães que fizemos, e que ela, com a gana de ir aos outros cães, aquilo não lhe cravou assim de uma maneira muito grave, mas quando eu reparei aquilo estava-lhe a fazer ferida, a largar um bocadinho de sangue no pescoço, e aquilo fez-me acordar e fui pô-la no carro e nunca mais quis usar aquela coleira, mas continuei a usar a estranguladora durante alguns tempos nos treinos. Posso dizer que a Caia levou grandes, grandes ticões nessa altura, porque eu acreditava que era o melhor. E por isso é que eu também tenho alguma compreensão pelas pessoas que às vezes recorrem a treinadores que não são a melhor opção, mas a verdade é que isto que nós sabemos da profissão, que não é reconhecida, que não é fiscalizada, etc, etc, muitas pessoas não sabem, e então vão ter com um profissional que lhes vende na página deles que já trabalha há 30 anos com cães, a fazer treino de guarda e desporto e não sei o quê, e acreditam que são a melhor opção para o seu cão. Foi um bocadinho o que me aconteceu. O que vale é que eu abri a pestana mais cedo, comecei a ler outras coisas, e fiz aqui o shift passado alguns tempos, e comecei só a treiná-la mais com reforço positivo depois de conhecer o Fernando Silva, que foi com quem eu formei a minha formação de treinadora. Sim, tu agora também falaste aí um pouco da parte do desporto. Não, passaste aí
por cima da Uhum. parte da questão do desporto, né? É que as pessoas muitas vezes, quando procuram um treinador, o primeiro cartão de visita do treinador é, por exemplo, prémios que tenha ganho em determinadas competições desportivas, ou cão, mas é assim, se nós formos bem a pensar, quantos de nós, pessoas normais com cães, quer um cão eh, formatado, por assim dizer, para participar em competições? São Quase muito poucos, ninguém. não é? Exatamente, quase A ninguém. a maior parte das pessoas querem um cão de companhia, um cão de família. Não estou a dizer que um cão que participa em competições não possa ser esse cão de família, não é? Mas o treino pelo qual um cão de desporto passa é diferente, Claro, não é? Então, as pessoas têm que fazer um bocadinho o peso daquilo que realmente querem. claro. E acho que isso é super, super importante. Mas eu acho que às Hum, vezes as pessoas não sabem fazer essa diferenciação. As pessoas sim, acham que aquele treino de desporto, senta, deita e fica, anda ao lado, não sei o quê, que é aquilo, é para aquilo que tem que treinar o cão, porque durante muitos anos havia esta checklist, o senta, deita e fica, e treinar os cães todos de maneira igual. Lá sim, está, vai-se bater outra vez à mesma tecla, é desinformação das pessoas, as sim, pessoas não sabem o que é que realmente é importante treinar num cão, que temos para ter, ser mais um membro da família, basicamente. sim. Sim, sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Hum, outra coisa, tu ainda há bocado começaste a falar dos potencialmente perigosos. Eu vejo que tu tens uma atitude muito interventiva no que diz respeito aos cães potencialmente perigosos e já ouvi alguns comentários teus a falares na revisão das leis dos potencialmente perigosos. Tu queres falar um bocadinho sobre isso? Isso certamente também está um bocadinho ligado à CAIA, não é? Sim, claro. Olha, pronto, isto tem sido uma causa que me é muito querida. Claro que começou por questões pessoais, não é? Tenho uma Sim, pitbull em casa, tenho de cumprir toda a legislação que nos é exigida. E agora que, quando comecei, desde que comecei a trabalhar com cães, ainda comecei a ter mais presente esta limitação efetiva desta legislação, porque na prática esta lei não está a ajudar ninguém, não está a ajudar estes cães, não está a ajudar os donos destes cães, não está a ajudar a própria sociedade no geral a conhecer melhor estes cães e a não andar tão desinformada e há mais a tão. estigmatizar do que a Exatamente, ajudar, não é? porque esta lei contribui para isso mesmo. As pessoas, os leigos, vão assumir que realmente estas raças, estas 7 raças, são potencialmente mais perigosas que as outras todas, e isto é completamente falacioso, porque todos nós já conhecemos um pastor alemão igualmente capaz de causar muitos estragos, ou um pastor belga, ou um grande Danois, ou um Serra da Estrela, ou um labrador até. Por exemplo, Sim, o cão sim, mais perigoso que eu tive na escola foi um labrador até hoje, dado o grau de imprevisibilidade da agressividade dele, era mesmo um cão muito, muito perigoso. E isto aqui não só induz em erro, como está também a resultar em maior clandestinidade para estes cães, e depois está a acontecer um fenómeno interessante, mas que é grave a meu ver, que é neste momento estes cães estão a ficar sem qualquer tipo de suporte, porque a lei diz que estes cães têm que ser treinados pelos treinadores certificados. Estes treinadores certificados fazem esta certificação, que é uma prova de obediência desportiva altamente exigente. É um BH, é uma prova alemã de obediência desportiva ao mais alto nível, das mais exigentes que existem. E estamos a exigir isto dos nossos detentores, pessoas normais, quando nem sequer podem andar, ou seja, se tivessem a exigir isto destes cães e no final dissessem, se este cão completar esta prova, pode, já não tem de usar a saime na rua, já pode andar solto como os outros, já pode ir a parque caninos. Epá, eu até percebi, as pessoas teriam aqui alguma vantagem. Agora, as pessoas não retiram absolutamente vantagem nenhuma de cumprirem esta lei, é só custos. Se pusermos os custos-benefícios desta legislação, não há aqui benefício nenhum para ninguém dos envolvidos, muito menos para os cães. E depois lá está, como há esta. Não me quero alongar muito nesta questão de que isto dava para 2, 3 horas de conversa, mas a questão aqui é: temos, sei lá, 15, 16 treinadores certificados no país todo,
que foram fazer esta tal prova de BH. Depois têm de treinar os cães dos detentores para fazer esta tal prova. Isto tudo é pago do bolso dos detentores dos cães, ou seja, nós além de já termos a taxa na junta mais cara, ainda temos que pagar a formação que temos que fazer com a polícia e depois estes treinos. Mas o pior disto tudo é que, do que eu sei, estes treinadores só aceitam treinar estes cães a partir dos 12 meses, penso eu. Depois dos 12 meses passou a fase mais importante de treino de um cão, que é o primeiro ano de vida, como todos sabemos. Os primeiros 6 meses então é de extrema importância. E neste momento os treinadores que não têm esta certificação, do que eu sei, estão a fechar a porta a estes cães. Não aceitam estes cães, precisamente porque têm medo desta legislação que efetivamente diz que estes cães só podem ser treinados por estes treinadores. O que é que eu ando a fazer, e eu já disse isto num live que fiz com a Cláudia, do C de Cão, mesmo só dedicado às raças potencialmente perigosas, e eu volto a dizer, e é um apelo que eu faço: façam como eu, não fechem a porta a estas pessoas. Eu tenho recebido imensos puppies, pitbulls de 3 meses, tem que se pegar nestes animais, tem que se sociabilizá-los, rottweilers, pronto, as 7 raças, estes são as raças que me aparecem mais, os American Staffs. É o que eu tenho feito para me proteger e eu não tenho problema nenhum de admitir que o faço. Eu aceito estas pessoas na escola na mesma, deixo bem claro que eu não tenho a certificação e peço-lhes para assinar um termo de responsabilidade em como eu lhes informei disso tudo, mas como não existe nenhum treinador na área de residência deles, porque atenção, no norte não existem, que optaram por ir para a minha escola fazer aulas de treino e de sociabilização. Eu tendo aquele papelinho, protejo-me se alguém alguma vez me denunciar ou fizerem queixa de mim ou quiser, acho que é uma forma de eu me proteger, além de que tenho o meu código de ética pessoal e profissional, que é não fechar a porta a ninguém e não ser preconceituosa com quem me aparece na escola, Sim, pessoas ou porque cães. ao fim e ao cabo eles precisam é de ajuda, não é? A questão é essa, Tu precisam não, sim, tu não aceitares, não os estás a ajudar. claro, E tu falaste aí na questão de aparecerem ainda em puppies e pronto, e começares o treino nessa fase. Eu acho que isso é super importante, porque eles nessa fase vão aprender o básico, mas é uhum, básico porque é essencial para o resto da vida, não é? A claro, questão de um bocado das boas maneiras sociais, a socialização interespecífica, intraespecífica, não é? Tipo, são tudo coisas que os vão acompanhar para a vida. claro. E então nós, como treinadores, ou como se calhar pessoas um pouco mais esclarecidas nessa área, temos sim que dar o suporte para que os donos possam, por assim dizer, Claro. construir o seu cão, não é? Claro, isso é Hum, super importante. E estes cães ainda mais porque vão ser à partida marginalizados. A partir dos 6 meses claro, têm que andar da SAIM, claro que logo sim, por aí já não passam despercebidos. claro que sim. E pronto, e realmente esta lei eu acho que é má de princípio ao fim. Já há países que as aboliram. Quero acreditar que no nosso país vamos conseguir o mesmo. Há uma petição que está a circular nesse sentido. Ainda tem muito poucas assinaturas, temos que chegar às 7.000, está com 2.500 mais ou menos. Se Hum, quiseres depois, Vamos passa-me ver, o link da petição que eu ponho na descrição, aqui na descrição, para quem faço quiser sim, assinar, sim, sim. A assinar. petição já tem 3 anos. Teve até há pouco tempo no site da petição online, mas eu entretanto migrei quer o conteúdo, quer as assinaturas que já se tinham recolhido para o mesmo site da Assembleia da República. Tem que se fazer login, é malta, mas são 10 segundos, não custa nada e é por uma boa causa, mas leiam a petição, lá está. Não assinem nada sem ler, porque lá está, aquilo é longo, mas está bem argumentado porque é que é tão urgente mudar esta legislação. Não é só dizer, vamos mudar, ponto final. Não, é mudar e mostrar alternativas e por que caminho é que tem que se ir. Sim. Tu em termos, voltando um bocadinho à parte dos puppies, tu tens já algumas aulas específicas dedicadas só a puppies, Uhum. neste momento, que Sim, queiras publicitar? aquilo que eu geralmente faço, neste momento não está a decorrer nenhuma, mas eu durante alguns anos aquilo que eu faço é, eu começo sempre por fazer uma avaliação, seja o cão que for, há sempre um primeiro encontro com a família. Na questão dos puppies, aquilo que eu faço é,
tento juntar uma turma com cães com idades compreendidas entre ali desde os 2 aos 4, mais ou menos desde os 3 aos 5, pronto, depois também dependendo do porte, porque opá, um labrador de 4 meses é muito maior do que um pincher de, né, depois tem que ter aí alguma adequação, mas cheguei a fazer durante alguns anos as puppy classes um bocadinho na linha do Ian Dunbar, alteradas à minha maneira, mas um bocadinho a seguir aquele seguimento que ele fez, mas neste momento, como tem sido difícil conciliar agendas, porque lá está, depois não é só a minha, é conciliar agendas, toda a gente para conseguir fazer uma turma. Neste momento tenho feito algumas aulas, por exemplo, junto 2, 3 clientes com um puppy que seja adequado, e fazemos uma aula em conjunto para eles interagirem um bocadinho e eles irem tirando dúvidas e falar toda aquela parte dos hábitos em casa, das rotinas, das regras, essas coisas todas. Mas sim, é uma coisa que eu dou muito ênfase em começar quanto antes. Mal o cão vem para casa, começar-se logo as aulas. Não sou nada cuidadosa naquela, é só quando tiver as vacinas todas. Não, cão vem para casa, começar logo. Essa ideia também é uma ideia que tem vindo a mudar um bocadinho ao longo do tempo, Aqui por parte dos veterinários, não é? em Aveiro não sinto nada isso. Não. Não. Aqui em Aveiro ainda são raros os que dão indicações das pessoas saírem antes com cuidados. É por norma, é só quando terminar a vacinação. Tenho montes de pessoas que me contactam, que o cão tem ali 2 meses e querem marcar comigo, mas só passado 2 meses quando o cão tiver as vacinas. E eu essas ainda as consigo apanhar a tempo. Mas tenho tido muitas pessoas que me chegam à escola com cães já com 5, 6 meses, que começaram naquela altura a sair porque, segundo o veterinário, só pode seguir depois das vacinas. E depois há muitos que nem dizem depois das infectocontagiosas e as pessoas assumem que é depois das vacinas todas, então esperam até a da raiva. Epá, e ainda é mais tarde, começar a sair com um cão aos 5 meses é grave, é grave. E se nós formos a olhar um bocadinho para as estatísticas, se calhar as estatísticas dizem-nos exatamente o contrário, que é os cães que morreram, os puppies que morreram devido a esse tipo de doenças, é muito inferior aos cães que desenvolveram problemas comportamentais por não terem sido socializados. A questão é essa, é que lá está, o risco das doenças vai existir, não se pode dizer às pessoas que não existe, mas há realmente determinadas precauções que se podem ter que eliminam logo o risco à partida. E pronto. E pegando um bocadinho na parte das raças potencialmente perigosas, esta idade de puppy é essencial, não é? Tu atacares o problema nessa idade, porque vais estabelecer ali uma confiança no cão, uma capacidade de desenvolver a sua linguagem com os da sua espécie muito maior, então isso vai prevenir problemas futuros. Lá está, não é só com as raças potencialmente perigosas, é qualquer cão. Claro. Qualquer cão sem tirar nem pôr. Agora, há determinadas raças que não estão na lista e se calhar tornam-se tão potencialmente perigosas como um pitbull, e eu já vou falar um bocadinho porque da minha experiência com a Kaia e porque é que eu hoje defendo que nós temos que conhecer muito bem o cão que temos. E há determinadas características em raças que os tornam efetivamente potencialmente mais perigosos que outros, e isto é importante que nós percebemos porquê. Não sei se queres voltar atrás quando eu estava a falar da Kaia. Vamos voltar atrás. Quando eu fui buscar ao canil, pronto, então qual foi aqui a minha experiência com a Kaia? Eu, quando adotei a Kaia, ela já tinha 1 ano e ela já revelava bastante agressividade com cães. A primeira aula que passou um cãozito por nós, eu lembro perfeitamente que era um cachorro, um bulldog americano de 3 meses, e a Kaia mandou-lhe logo uma dentada no nariz, logo na primeira aula. Fiquei com bem pena. O cachorrinho nem estava na aula, acho que já nem me lembro muito bem, era um rapaz amigo do treinador que apareceu ali com o cão, pronto. E resumindo e concluindo, o principal problema da Kaia quando ela adotei era realmente a agressividade com os outros cães e com outros animais que eu mais tarde vim a descobrir. Ela na altura não tinha obediência, não tinha autocontrole, não tinha nada. Eu trabalhei isso, passeava muito com ela, era uma coisa que eu nos Açores passeava bastante. O que é que eu aprendi com a Kaia? Aquela questão do Pai Natal que eu estava a dizer há bocadinho. Eu
quando adotei a Caia, eu tinha muitas expectativas para ela. Não passava por ser treinadora de cães. Eu, quando fui buscar a Caia, o meu objetivo com ela era desmistificar o preconceito com a raça, ia torná-la o exemplar mais exemplar do mundo. Era esta a minha ambição com ela. A Caia ia ser uma pitbull tão exemplar que ia desmistificar completamente a raça. E era usá-la em terapias assistidas. Eu queria que ela fosse uma cadela de terapias assistidas, intervenções assistidas, ir um bocadinho por aí, mas mantendo-me sempre a trabalhar como psicóloga. Não estava nos meus planos ser treinadora de cães quando fui buscar a Caia. Pronto, nos 2 anos seguintes eu mantive-me pelos Açores, ainda a trabalhar como psicóloga, fui treinando a Caia à minha maneira. Ela tinha alguns cães que tolerava. Ela tinha ali um grupinho de 3, 4 cães machos, que a coisa funcionava bem. Íamos para o mato, íamos passear lá para as lagoas e ela estava-se bem. E houve uma fase em que ela estava mais controlada com os cães. Se era aquele grupo das aulas de treino, se eram estes amiguinhos, a coisa corria bem. Até ao primeiro conflito a sério que ela teve com outra pitbull, também lá em São Miguel. Estavam a brincar muito bem, lá está, as coisas que nós não sabemos na Claro. altura. Estavam a brincar muito bem, o dono da outra cadela lembra-se de sacar do brinquedo da outra, a Caia vai lá, ela corrige a Caia a primeira vez, ainda se afasta, a segunda vez já não tolerou a correção, engalfinharam-se as duas, pronto, e foi assim primeiro abre-olho que eu tive com a Caia. Não foi nada grave, ela ainda tinha 1 ano e pouco, ainda nem morder sabia, mas também não foi nada grave. Pronto, resumindo e concluindo, ela nessa altura tinha 2 anos, mais ou menos. A partir daí, as situações começaram a ser cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas, e cada vez mais eu começava a notar que o atacar outros cães quase que era uma coisa premeditada e uma necessidade que ela tinha. Eu tive uma vez uma situação que foi a pior que eu tive até hoje, porque podia, em termos de consequências, podia ter sido muito grave, porque aquele senhor não chamou a polícia, porque eu tive, pá, porque as minhas amigas conseguiram convencê-lo a não chamar. Eu na altura ainda facilitava um bocado e andava muito com ela solta, porque ela a verdade é que ela, mesmo nessa altura, 90% das vezes ela era bastante obediente. Agora eu diria 99% das vezes ela é muito obediente, mas há 1% que pode correr tudo mal. E que é o suficiente, não é? Nessa altura era ali os 90%, 10%, pronto, porque estes cães são cães muito treináveis, muito inteligentes e muito facilmente motivados. E a verdade é que eu facilitava porque também, acreditava no Pai Natal ainda. E houve uma vez que havia um cão que ela já se tinha cruzado algumas vezes e já se tinha picado com ele, olhar, reagir e não sei o quê. Mas lá está, quando estávamos à distância, ela estava na dela com a bolinha dela a brincar e eu nunca. Houve uma vez que estávamos num parque onde eu ia todos os dias com ela, perto de onde eu morava, ainda em São Miguel, nos Açores, e ela tinha estado a brincar com a bola. Entretanto, esse tal cão tinha passado ao longe e eu tinha reparado que ela o tinha visto e tinha-lhe posto logo a trela. Já não sei o que é que aconteceu depois, que ela ainda andou ali alguns momentos a brincar. De repente eu deixei cair a trela no chão para ir buscar uma mochila, nem foi sem querer, foi mesmo aquela confiança, olha, a mochila está ali, ela está aqui a cheirar, deixa-me pousar a trela. No momento em que eu pousei a trela, ela correu e foi à procura desse cão que tinha passado há uns 5, 10 minutos atrás e foi direta e atacou. Pronto, era um pointer. Um pointer com o senhor já com uma certa idade, quando o senhor entrou em pânico, aquilo não foi grave em termos de dano, mas foi uma situação muito estressante porque ela andou ali a rodeá-lo e a mordê-lo e o senhor estava em pânico, pronto, foi muito mal. E acho que foi nesta situação que eu comecei a perceber que a coisa um dia podia correr muito mal, mesmo nas consequências para ela, de a apreenderem, dela poder ser abatida. Pronto, as consequências não são as melhores. Isto para dizer o quê? Pronto, esta foi a primeira situação assim mais grave que eu tive. Depois tive mais, talvez tive uma vez com um gato que me entrou no meu pátio lá nos Açores e também foi uma coisa nada bonita de se ver. Mas depois, quando voltei dos Açores para Aveiro, que é a minha terra natal, que voltei em 2015, aí aconteceu 2, 3, 4, 5 acidentes que felizmente nunca foram graves. Eu assumi sempre a responsabilidade, foi ou com cães de amigos ou numa situação na praia
Eu estava com ela solta na praia e veio uma cadela, sei lá de onde, a correr ter com ela e depois ela, a brincadeira dela já era outra. Epá, isto depois lá está, eu até há pouco tempo, diria até há uns 3 anos atrás, que foi quando eu me mudei para a moradia, eu continuei a treinar com a Kai. Eu cada saída à rua era treino, era trabalho, continuei a tentar desensibilizá-la, a fazer treino com ela, mas cheguei a um ponto em que percebi que os cães têm limites àquilo que eles conseguem efetivamente fazer. Eu ainda hoje me questiono onde é que eu falhei, se eu podia ter feito alguma coisa diferente. Epá, e se calhar sim, mas pronto, acho que são questões que me vão acompanhar sempre, que também têm a ver um bocadinho A com a minha maneira dúvida, de não é? ser. Mas eu tento passar muito esta mensagem aos meus clientes, porque isto foi uma aprendizagem e foi um tombo enorme para mim, porque aceitar que afinal eu não ia fazer com esta cadela aquilo que eu tinha imaginado que ia fazer também foi pesado para mim. E ainda hoje me custa limitar certas coisas, por exemplo, há alturas que eu vou dar uma volta ou vou a uma esplanada ou vou aqui ou vou lá e gostava muito de a levar, mas não levo precisamente porque sei que vão aparecer cães, então no último ano isto é cães por todo lado, é cada vez mais cães. E não é só por mim, é porque eu sei que cada vez que eu sujeito a essas situações também não é bom para ela. Sim, exatamente. Então eu prefiro controlar o contexto de forma a que quando sai com ela agora felizmente espaço não lhe falta, temos aqui um quintal de 1000 metros quadrados, mas volta e meia ainda sai com ela, que ela gosta de passear, mas por exemplo, olha, hoje fui ao veterinário com ela, ao centro da cidade, e fui passear com ela à universidade. Lá está, sítios amplos, que eu sei que consiga manter distância de cães, é na boa. Agora há uma coisa que me preocupa muito, é os cães soltos, por isso é que eu Eu queria te falar percebo nisso. percebo perfeitamente o desespero de muita gente, porque a mim, apesar de eu ser muito apologista dos cães andarem soltos e fazer imensas aulas com os meus clientes com os cães soltos, epá, nós temos que respeitar um cão de trela, e se estamos num sítio onde há cães de trela, é o cão estar de trela também, porque há situações muito, muito chatas que podem acontecer, e eu já passei por elas, quer com a Caia, quer com cães de clientes, quer em aulas, e sim. Sim, porque tu conheces o teu cão, sabes das limitações, por assim dizer, do teu cão. Eh, mas nunca sabes o cão do outro, não é? Exatamente, Então, exatamente. eu acho que é um bocadinho de bom senso. Por exemplo, eu com as minhas, eu gosto de andar com elas à solta, mas eu solto-as em sítios onde sei que elas podem andar à solta e onde a possibilidade de encontrar outros cães ou outras pessoas, porque muitas vezes há outras pessoas que até nem gostam de cães, não Claro, é? claro. Ou se assustam. Não é que elas lhes vão fazer nada, mas só o facto de elas estarem presentes, a pessoa pode ficar receosa. Epá, e não vale a pena. É uma questão de respeito pelo espaço do Civismo, um pouco. outro. Sim, Exatamente, sim. exatamente. Mas já me aconteceu muitas vezes eu estar com as minhas à trela, a passear no centro da cidade. Bom, eu ainda há pouco disse que andava com elas à solta, mas eu não ando com elas à solta no centro da cidade, Claro, claro. ando no campo ou na praia, onde tenho um campo de Visão visão ampla, exato. ampla, que eu posso controlar ali as variáveis todas, não é? No centro da cidade não, mas eu não consigo compreender aquelas pessoas que deixam os cães no meio da cidade andarem à solta, porque Sim, sim. há outros perigos, já há os carros, já há outros cães que eles Exatamente. É que não é só o tendencialmente espaço, não é só o espaço, é mesmo também o é perigo que toda pode envolvente, não é? representar para o cão, claro que sim. Claro. E pronto, acho que é Mas importante lá as pessoas está, começarem a ter essa noção. isto é mais uma das consequências negativas da lei dos PPs, porque uma Pois, pessoa que tenha um labrador vai-se achar no direito de andar solto, enquanto o exatamente. pitbull tem de andar de trela e da saime. E eu Sim, passei por isto, atenção, sim, eu cheguei a ser abordada pela polícia durante o verão, eu morava na Praia da Barra, tu conheces, tu já estiveste sim. aqui em Aveiro, eu morava lá, e durante o verão ia passear com a cadela para o Paradão. Eu cheguei a ter a polícia a vir atrás de mim de bicicleta pedir-me os documentos e acompanhar-me a casa para eu mostrar os documentos dela, e enquanto isto passou um labrador por nós sem trela e eles não Entre ela. disseram nada. Não disseram nada, mas eu depois deles irem comigo a casa, eu virei para o agente e disse: Olha, senhora agente, diga-me só uma coisa, ok, vocês pediram-me os documentos que eu sei que a minha cadela é raça potencialmente perigosa, mas a lei da trela é para todos os cães e passou um labrador por nós soltos e vocês não o abordaram, é só para os pitbulls. E ele, Aí vamos. ai, não vimos, não reparámos, não sei o quê. Epá, está errado, E está até que mal. ponto é que os agentes eles conhecem a lei dessa Também não forma, conhece, a maior parte deles também não conhece. não O é? problema é esse.
Mas lá está, mas esta questão das estrelas eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, há malta que vê, posto muitos vídeos e muitas fotografias dos cães soltos na praia, porque lá está, eu tenho a escola a 500 metros da praia ou menos, e quando não é época balnear aproveitamos porque é realmente um bom sítio É para espetacular. soltar, para treinar chamada, e como na Barra eu estou em casa, eu conheço as pessoas dali, os locais, eu conheço a maior parte dos cães que ali andam, eu tenho outra à vontade. Mas ainda assim eu não ando à vontadinha, porque se for um cão que eu sei que, mesmo a questão de incomodar pessoas, se for um cão que vai ter com as pessoas e salta, eu não o solto em proximidade de pessoas, porque lá está, eu tenho também o outro lado, eu tenho pessoas na escola que têm fobia a cães, que elas entram em pânico se virem um cão a 100 metros solto, mas entram mesmo em pânico, então imagina o que é estarem na vida delas e vir um cão e saltar-lhes para cima. Um, epá, é uma questão de respeito. E acho que lá está, é sermos inteligentes nos sítios onde escolhemos para soltar e conhecer o cão que temos. Porque, por exemplo, eu com a Caia, ela está com 10 anos, eu não a solto, eu vou para o meio do mato com ela, eu já cheguei a ir para o meio do mato de jeep, a andar quilómetros e que não se passa nada, e mesmo assim eu ando com uma long line, porque já Pois, me aconteceu ela pregar-me partidas mesmo assim, que ela apanha o cheiro de alguma coisa, de um coelho, de uma raposa, eu não sei, epá, e vai lá e desaparece. E é não sei se aquela parte do instinto em que é muito e difícil de que não controlar, não é? dá, que não dá, porque assim é o que nós estávamos a falar há bocadinho, a genética tem um papel fundamental. E eu tenho visto uma tendência um bocadinho exagerada de um determinado movimento dentro do treino, que é os 100% positivos, ou o force free, eu não me ponho dentro de nenhuma doutrina. Eu tenho o meu método de trabalhar, eu sou completamente contra métodos coercivos, principalmente tudo o que implica manuseamento e coerção física, hum, mas também não me meto dentro de uma categoria. Eu não gosto quando se define muitas categorias, porque entra-se em fundamentalismos e em extremismos e eu não acho que seja o caminho para nenhuma área que se trabalhe. Um, mas noto aqui uma tendência por esta vertente do 100% positivo em negar a genética, em defenderem que todos os cães são iguais, que a genética não conta e o que conta é a educação, é o contexto, a socialização, ou seja, isto aqui, estes aspectos, se forem muito bem trabalhados, anulam a genética. Eu não concordo com isto, eu acho que isto é uma hipocrisia de todo tamanho, porque estes argumentos só surgem quando falamos de raças específicas, e eu vejo isto muito a acontecer nos defensores dos pitbulls, mas para o outro lado, que são cães iguais aos outros, não. Aquilo que eu noto é que este enviesamento da realidade em como, ok, a genética não conta, é só para aquele tipo de cães cuja genética não é socialmente aceite. Porque tu tens, ok, o pitbull gosta de combater com cães, dá-lhe algum prazer esta agressividade com os outros cães. Isto não é socialmente aceito, mas tens um border collie que gosta de pastorear ovelhas ou um beagle que gosta de pôr o nariz no chão e seguir cheiros, isto já é aceito. Uhum. E até o cão de guarda é aceito, o instinto de guarda, um pastor alemão que sabe guardar a propriedade já por instinto, isto é aceito. Mas se for um cão que gosta de atacar outros cães, já não é socialmente aceito, porque realmente temos a parte moral. E depois aqui já podíamos entrar também no campo da humanização dos cães, mas isso pá, também já é pano para mangas. Mas isto para dizer o quê? Que eu acho que a genética tem um importante papel. E acho que os cães são animais, nunca vão deixar de ser animais, são cada vez se distanciam mais dos animais selvagens, como nós sabemos, e este processo de domesticação, nós temos tido uma influência tremenda ao longo destes 50 mil anos de evolução, desde que começou o processo de domesticação do cão, brutal, e por isso é que eles são tão bons a ler-nos. Eles já não podem ser vistos à luz de um animal normal como são os outros que não têm tanto contacto com humanos, percebes? Eu pelo menos defendo isto, que eles têm que Sim. ser, eles têm que ter uma categoria específica, porque o comportamento deles já está a ser quase geneticamente influenciado pela convivência connosco, e está a ser passado Sim. nas gerações. E eu acho que nos podemos ver da mesma forma que se vê os outros. Mas isto para dizer o que entretanto perdi-me, eu ia chegar a algum lado com isto, mas não sei. Não estavas a falar dessa, pronto, da diferenciação Da genética. da genética, da importância da Exatamente. genética. E lá está, Hum, era isso que eu acho que a genética é muito importante. Acho que não podemos descurar não podemos descurar a genética em detrimento da educação, temos que acreditar que tudo tem o seu papel. Mas acho que quando vamos buscar determinados cães
com determinado historial genético. E historial, no fundo, é pá, porque nós não podemos esquecer de onde é que estes cães vieram. Eles foram selecionados para combater com outros cães. Isto é uma realidade, a genética está lá. Agora, pode, mas atenção, eu não estou a dizer que todos eles são como a minha caia. Também já Pode. conheci pitbulls muito sociáveis. Agora, isto é uma coisa que a malta com quem eu converso, que está dentro do mundo dos pits, concorda comigo. Há pitbulls sociáveis com outros cães, tolerantes com outros cães, mas até ao dia, ou são raras exceções, porque a grande maioria deles vai ter esta tendência para, e não são cães, até podem ser cães que num ambiente controlado sabem interagir, sabem comunicar muito bem, mas não é um cão para se deixar sozinho com outros cães sem supervisão, porque nas condições certas aquilo vai surgir. E depois a grande característica que os torna tão perigosos, entre aspas, é a obsessão destes cães. Não é o terem uma maxila XPT ou que tranca, não é terem mais força de mordida que os outros cães, não, não tem nada a ver, tem a ver são cães que quando põem uma coisa na cabeça não desligam, é que não desligam Mas mesmo. aí tens os Akitas, por exemplo, os Dálmatas também são um pouco assim. Sim, sim. A tenacidade deles é, Exatamente, é a né? tenacidade, é mesmo essa palavra. E se eles põem aquilo num sentido, agora, o que é que também é muito bom as pessoas perceberem sobre estes cães, e eu vou passar a brasa à minha sardinha, porque eu não desisti de desmistificar esta raça e eu adoro esta raça e possivelmente não vou ter mais nenhuma, mas gosto muito. É muito raro estes cães serem agressivos com pessoas. E isso é que é a verdadeira exceção à regra, porque se por um lado eles foram criados para combater com outros cães, eles foram criados e selecionados particularmente para nunca se virarem aos humanos. Isto foi outra característica muito, muito cuidadosamente selecionada ao longo das gerações. E um pit que morda pessoas é uma exceção completamente à regra daquilo que era suposto ser a base da raça, no O fundo. problema é que quando isso acontece, há logo um espalhafato, por assim dizer, É assim, quando comunicação isso. social, tudo por aí Exatamente, fora, a e que comunicação depois começam social, a pintar as exatamente, coisas de uma forma sim. completamente E não é estapafúrdia, só né? isso, já foram várias as notícias, e eu aqui há uns anos fiz um levantamento disso, mas já nem sei onde é que isso está. Foram várias as notícias que apareciam a dizer de um ataque de cão e a imagem era um Era um pitbull pitbull. e não era o pitbull o cão que tinha atacado. Isto é outra coisa. Depois, atenção, também há outra coisa que é, efetivamente, estes cães quando mordem pessoas tem que se ter muito cuidado, Pois. porque lá está, é parte da obsessão. Mas é raro, é E a realmente parte. raro, e passa por aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, é estes e outros cães, é as pessoas conhecerem o cão que têm em casa, e eu digo esta frase muitas vezes, já escrevi isto em algumas coisas que escrevi, que é uma frase que eu digo muitas vezes: tu podes ter o cão mais perigoso do mundo, que nas mãos certas nunca vai ser perigo para ninguém. Como podes ter um cão que não é assim tão perigoso, mas nas mãos insensatas vai representar perigo para muitas situações. Por isso, Claro. qual é aqui o fator que temos de nos focar, além do cão, é a outra extremidade da trela, que é o dono. Exatamente, exatamente, exatamente. E achas que nesse sentido faz alguma falta em Portugal existir mais formação? Ou seja, não formação, pronto, para treinar o cão, mas formação para as pessoas. Sim, Por exemplo, workshops, seminários. Eu sei que tu vais lançar agora um ciclo de workshops da sim, Conecta Cão. sim. Queres falar um bocadinho sobre isso Olha, também? isso que tu estás a falar é muito importante, porque eu defendo que nós temos de educar as pessoas. Nós, para mudar mentalidades, não sou eu que defendo, isto está provado, não é? Como é que se mudam Sim, claro. mentalidades? É através da educação, não é? Não é através da proibição, não é através da estigmatização, nem da segregação, que vivemos tempos em que isto está em alta, infelizmente. Mas a educação, mais uma parte, epá, pronto, eu sou muito assim, tenho muitos momentos tipo. Sim, sim. Perdi-me outra vez. Estavas A a questão falar da da. educação. A Exato. questão da educação é muito importante, e lá está, por exemplo, nós temos esta lei dos potencialmente perigosos, que na minha visão não faz sentido nenhum nós estarmos a exigir dos donos destes cães específicos, não, nós devíamos exigir de todos os donos de cães.
todas as pessoas, quando vão adotar um cão, deviam, não sei, ações de sensibilização promovidas pelas câmaras, era muito importante que houvesse isto, que houvesse mais informação a chegar às pessoas. Tem-se apostado muito na lavagem cerebral das castrações e das esterilizações. Mas não é só isso, há tantas outras coisas que são importantes das pessoas serem educadas, serem informadas, e se houverem iniciativas aqui e acolá que vão passando estas mensagens, é muito importante que o façam. Eu estes workshops já tentei que fossem através da autarquia, mas não houve, ainda hoje estou à espera que me responderam-me a um primeiro e-mail, depois quando mandei o segundo para concretizar nunca mais me disseram nada, e eu também acho que foi uns meses antes do Covid e depois também Fica tudo em suspenso, não é? mas também não estava à espera, porque eu também já tive uma reunião há uns anos mesmo com a Câmara Municipal, quando saiu a lei do não abate, que supostamente os canis tinham que se reestruturar e tal, e eu fiz uma reunião na Câmara e ofereci os meus serviços, e também não há interesse por parte das autarquias, a verdade é essa. E as associações, por exemplo, aí em Aveiro, vocês têm a Pravi Aveiro, A não é? Pravi já não existe. A Já não Pravi existe? a Pravi Ok, aqui em Aveiro já não existe. Nós temos ok. 3, 4 associações. Eu no início colaborei com algumas associações, cheguei a ajudar em alguns regatos, em alguns processos de adoção. Aquilo que eu faço atualmente com as associações é que às vezes faço recolhas na escola de donativos que as pessoas deem em formas de ração ou isto e aquilo, depois contacto voluntárias para irem lá buscar. Tenho um acordo, entre aspas, um acordo verbal que fiz com a veterinária municipal. Cada cão adotado no canil eu ofereço a avaliação, vão à escola e eu ofereço a avaliação. Estes workshops que falaste foram os workshops que eu tinha planeado fazê-los em 2020, fiz 2, veio o Covid, não fiz mais nada. Estes workshops são direcionados ao público no geral e têm alguns mais específicos. Este vai ser uma novidade este ano, eu vou lançar pelo menos 2 específicos para treinadores de cães ou para profissionais da área animal. Tenho um que é profissionais da área animal de uma forma geral, e quero fazer um só mesmo para profissionais de treino, e possivelmente vou-me focar nesta parte da ética, que eu acho que é muito importante. Ainda não, este aqui ainda está a ser mentalmente desenhado, vai um bocadinho na linha do módulo que eu fui apresentar ao Summer do Fernando este ano no verão, mas quero ver se faço aqui um módulo específico para treinadores, em que falo desta questão da ética e da relação com o cliente, pronto, esta questão da empatia, etc, etc. Mas estes workshops surgem muito com esse objetivo de abrir à comunidade a possibilidade de virem. Não são gratuitos, são pagos, mas de qualquer das formas eu tento sempre fazer um preço mais acessível quando estas coisas, porque quando eu quero chegar ao máximo de pessoas também tenho que ter o fator económico em conta, não é? Claro. E então posso dizer que os workshops em 2020 variavam entre os 10 e os 20 euros, e estamos a falar de workshops de 5 horas, era um sábado à tarde Isso é como se completamente. fosse grátis, quase. Sim, agora em 2022 vão ser um bocadinho superiores em termos de valores, mas ainda assim acho que vou fazer um valor acessível na mesma, até porque vão haver outras variações. Eu não vou fazê-los na escola, vou fazer num espaço fora. Mas pronto, mas a minha ideia com estes workshops é isto, é começar a passar esta mensagem, educar as pessoas aos pouquinhos e a dar a oportunidade de passar esta educação que nós queremos que as pessoas tenham sobre os animais. E tu achas que, pronto, o pessoal aí na zona de Aveiro, achas que corresponde, ou seja, o público em geral abraça essas iniciativas ou... É assim, depende. Agora não tenho noção porque eu ainda não oficializei os workshops, ainda não tenho inscrições, mas para os outros eu já tinha quase os workshops todos preenchidos, pois entretanto com o cancelamento, mas havia muita gente a vir de fora, não tanto Ok. pessoas aqui de Aveiro. Tive alguns antigos clientes que quiseram ir, mas da ideia que eu tenho, e posso estar enganada, não há muita abertura das pessoas procurarem este tipo de formação. Quero acreditar que este ano vai estar diferente, porque com o Covid muitas pessoas foram buscar cães, e quero acreditar que agora elas próprias também vão começar a procurar essa informação. E o Covid também se calhar ajudou a que alguns problemas comportamentais se revelassem
muito mais rapidamente, não é? Então as pessoas deparam-se com um problema e agora são obrigadas a resolvê-lo, Sim, sim. não é? Eu tenho imensos cães Covid, ainda não fiz as estatísticas disto, mas gostava de fazer um dia que tenha tempo, mas eu quase que aposto que há, quase que aposto, não, eu sei porque eu tenho esta noção dos clientes que vou recebendo. Os problemas são muito semelhantes dos cães que foram adotados naquele primeiro confinamento. A socialização ficou completamente comprometida e há um problema muito comum que eu tenho tido, que é cães que não sabem receber pessoas, as pessoas têm que os fechar, ou porque eles fiquem demasiadamente excitados, ou na maioria dos casos mesmo agressivos com as visitas, e não conseguem receber pessoas porque não aprenderam a ter um estranho sim, entrar pela porta. sim, não foram Lá submetidos está, a esse naqueles estímulo. aqueles primeiros 6 meses são tão importantes. Sim, se realmente causou um impacto a vários níveis Sim, sociais sim, e na sim. área dos cães. Sim, Eu, eu por eu, exemplo, eu não vejo isto como muito bom, por exemplo, há muita, ai que bom, as pessoas foram buscar cão. E eu não consigo ver isto como muito bom, porque os cães, epá, os cães estão todos marados, basicamente. Não é só as pessoas, eu tenho cães com que não é o Covid em si, mas é os tempos em que nós as medidas. vivemos. Os cães precisam de estabilidade, precisam de rotinas e de socialização e de contacto. E não tiveram isto este ano de uma maneira criteriosa como eles precisam. E isso está-se a sentir, está-se a ver. Sim, e em relação ao que tu falavas das pessoas, pronto, teres a abertura das pessoas para participar nessas formações, eu lembro-me, pronto, daquilo que se passa um bocadinho aqui no Sul, que é, nós começamos a desenvolver agora algumas puppy classes, e, e a verdade é que muitas das pessoas com quem falamos, elas para já são um público quase especial, porque a maior parte das pessoas, a noção que eu tenho é que é um cão pequenino, nós sempre tivemos cães, ou os meus pais Yeah. sempre tiveram cães, os meus avós sempre tiveram cães. Se eles sabiam tratar dos cães nessa altura, nada Sim. mudou, não é? Yeah. E não agem na altura que deveriam agir, e depois os problemas vão surgir mais tarde, não é? Exatamente. E pronto, por isso é que eu acho tão importante esta divulgação da informação para que possa chegar às pessoas, para que as pessoas possam compreender realmente a importância. Muitas vezes nem se trata de nós trabalhar, como treinadores, trabalharmos especificamente com aquele cão, mas mais darmos as ferramentas aos donos para que eles possam, eles mesmos, trabalhar com o cão e evoluírem com o cão, não é? Eu, pelo Exatamente. menos, vejo a educação canina nesse sentido. É dotar as pessoas de ferramentas para conseguirem educar o seu próprio cão. A questão é um Exatamente. bocadinho por aí. Quanto mais cedo se começar, por exemplo, eu posso dizer que as minhas avaliações com puppies às vezes demoram 2 horas. Porquê? Pois? Porque há situações que eu sei que as pessoas se calhar já não me aparecem mais ali, que é mesmo assim. Epá, mas eu não me importo, eu desde que aquela pessoa saia dali com aquelas ferramentas básicas para eu saber que vai conseguir dar conta do mínimo, do básico, para mim já vale a pena. E já é importante, porque lá está, o que me interessa a mim não é tanto que aquelas pessoas voltem e andem ali a gastar muito dinheiro em aulas, não, isso Sim, não sim, interessa para sim. nada, a mim interessa-me é que as pessoas realmente levem informação útil que depois consigam aplicar. Sim, sim, tens toda a razão nisso. E ainda há pouco tu falaste numa coisa que era no programa mais ligado às pessoas, que era da sinofobia. Sim, sim. Pronto, queres falar um bocadinho disso, nesse trabalho que vais desenvolver agora? Pronto, é um serviço que eu já ofereço na escola já desde o início. Ao longo destes 5, 6 anos acompanhei poucos casos, 4, 5 talvez, Uhum. 3 crianças, 2 adultos. Neste momento estou com uma criança, uma menina de 12 anos e uma rapariga adulta. Este serviço, como é que eu faço? As fobias têm que ser tratadas com psicólogo, por norma. Por isso é que lá está, não é qualquer treinador de cães que pode começar a fazer uma intervenção na sinofobia, não é? Mas isso é quase uma terapia assistida, não é? Não, não, são coisas diferentes. Tu, quando Ok. tens uma terapia assistida, o cão, neste caso, ou o animal, se for uma terapia assistida por animal, se for uma terapia assistida por cão em concreto,
o cão tem um papel ativo naquela sessão. E está ali um bocadinho como terapeuta também, de certa forma. Na sinofobia não, porque o alvo do trauma da pessoa é aquele cão. Por isso, aquele estímulo vai estar presente, mas tem que ser em ambientes muito controlados e tem que ser o cão certo, ou seja, não pode ser considerado terapia assistida. Não, são coisas diferentes. Porque é a mesma coisa que, imagina, tens uma pessoa que tem fobia a cobras, vamos imaginar, tu em alguma situação vais ter que expor aquela pessoa à cobra, mas a cobra não está a ter um papel ativo como ali na terapia, estás a perceber? Sim, simplesmente tu tens o estímulo presente enquanto trabalhas a fobia da pessoa com a pessoa. Exatamente, o cão acaba por não ter um papel tão ativo. Até que, espera aí que a Caia veio do lado de fora agora e ela quando veio do lado de fora manda sempre aqui uma corridinha. Pensei que se ia tirar ao sofá, mas não, lá está, hoje ficou ali em baixo. Mas é diferente, percebes? Também podia aparecer, não é? Já falaste tanto dela. Está ali, ai, opa, eu não tenho jeito nenhum, está ali. Aí está. Estava a ver se não aparecia o empolastro do meu namorado. Eu já mostro, quando ele sair daqui eu mostro. Não lhe pedi autorização para ele aparecer na filmagem, por isso não posso filmar assim a papo seco. Mas são diferentes. Mas então, o que é que eu faço? Faço algumas sessões iniciais sem cão, obviamente, não é? Tenho que fazer todo ali aquele levantamento histórico, de onde é que vem o medo, etc, etc. E depois, à medida que a pessoa se vai sentindo confortável, eu vou introduzindo o cão nas sessões, que podem ser de várias formas, e aí eu vou dando aqui o à vontade à pessoa de decidir. No caso da rapariga adulta que eu estou a acompanhar, já estou há muitos meses com ela, alguns meses, e ela não consegue estar a mais de 5 metros de um cão. E atenção que os cães que eu tenho levado são cães que não ladram, praticamente não se mexem se eu conseguir fazer com que eles não se mexem, e mesmo assim ela ainda não conseguiu estar a mais de 4, 5 metros em ambiente estanque, ou seja, na escola, se estivermos parados ela não consegue estar a menos dessa distância. O primeiro cão que ela foi mais longe era um Jack Russell, mas um Jack Russell super calmo, nada a ver com os Jack Russells normais. Sim, fora da curva, né? Completamente atípico. Esta semana levei uma Golden Retriever de 11 meses, que só o facto dela estar a olhar para ela já lhe causava alguma ansiedade. Só não estava a tentar ir ter com ela, estava a uns 6 metros dela, eu estava sentada no chão com ela, e só o facto, a Lucky, que é esta Golden, já olha muito mais para as pessoas do que propriamente o Jack, e isto já lhe estava a causar um bocadinho mais de ansiedade. Pronto, isto para dizer o quê? Os adultos é sempre muito mais difícil, é um processo sempre muito mais moroso, até porque por norma a fobia é a ponta do iceberg, não é o problema em si, tem muitas outras coisas por trás. No caso das crianças é um bocadinho mais simples, até porque as crianças são mais plásticas, não é? Opa, não tem tanta merda em cima, vá, desculpa estar a dizer isto assim, mas não têm Aqui tanta podes vida em dizer à cima, vontade. não chegaram ainda adultas, não têm os stress, as ansiedades, os medos e tudo aquilo que a nossa sociedade nos incuta à medida que nos vamos crescendo. Basicamente não têm nada disso. Ou melhor, não deveriam ter, mas infelizmente já começam a ter cada vez mais. Sim. Mas isso também é um outro à parte. Sim, mas com as agora, crianças, diz, desculpa. sim, agora que tu falas nisso, das crianças que começam a ter alguns traumas, isso, o Covid, mais uma vez, Sim, vem revelar esse tipo de coisas, sim, não é? Sim. Eu tenho uma filha pequenina, ela vai fazer 3 anos agora, e ela tenta ter algum contacto com as crianças, porque nós, mesmo durante a fase de confinamento e isso tudo, sempre tentamos, em ambientes controlados, que ela não ganhasse medo, socializasse, claro, exatamente. claro. Mas aquilo que eu vejo muitas vezes hoje em dia, por exemplo, ela chega a um parque infantil, quer brincar, quer ir interagir com uma criança que lá está, tu vês as crianças quase a fugirem, a treparem as paredes para tentarem fugir daquela interação, estás a ver? E eu acho que isso é uma coisa super negativa, que vai ter um impacto a médio e longo prazo enorme na sociedade. Vivemos tempos muito estranhos, Ricardo, muito estranhos a nível de muita coisa, e quem vai sofrer com isto vai ser realmente as crianças. A tua está numa idade que não me preocupa assim tanto em termos das consequências. Acho que vocês ainda vão conseguir apanhar o barco. Sim.
mas há outras idades que me preocupam mesmo muito. Quando eles Então, têm um bocadinho mais de noção sim, sim, daquilo que sim. está à volta deles. Acredito que tenha surgido muitos problemas, muitas perturbações de personalidade e de comportamento na adolescência nestes 2 anos. Tive alguns que me passaram na escola, tive um caso muito grave de uma miúda que estava com um POC muito grave, perturbação obsessiva compulsiva e já anorexia também. Vê lá, comecei a treinar o cão e apercebi-me disto. Epá, eu fiz tudo por tudo para os pais porem a miúda no psicólogo, porque aquilo estava mesmo já muito, muito grave. Até que ponto E é que está achas mal. até que ponto é que achas que, por exemplo, um cão pode ajudar a reverter esse processo em Olha, crianças ou mesmo em pessoas? vai depender de muita coisa. Em primeiro lugar, vai depender da pessoa, porque assim, tu podes ter a mesma perturbação e ter manifestações completamente diferentes em pessoas diferentes, percebes? Claro. Uma anorexia em mim e noutra rapariga pode ter implicações completamente diferentes. E por isto é que eu não gosto dos rótulos, mesmo os rótulos de diagnósticos de doença mental, eu também não concordo a 100% com eles, porque cada pessoa é uma pessoa e as coisas vão ter manifestações diferentes conforme o indivíduo. Todos nós somos indivíduos. E os cães podem ajudar, mas podem não fazer nada ou até piorar. Agora fala-se muito do potencial terapêutico dos cães e das terapias assistidas e epá, em termos de eficácia, não é tão milagroso como as pessoas andam por aí a passar. Nem todos os cães gostam de fazer aquilo, que foi uma das coisas Do do David. congresso onde nós nos Uhum. conhecemos, que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar mais nisto, não é? Tem-se apelado muito à parte emocional das pessoas e ter cão faz bem, e ter cão ajuda a isto e ajuda aquilo. Epá, e o cão? E o É papel um do bocado cão? esquecido, né? E o impacto disso no cão? E também até certo ponto poderá não ajudar. Por exemplo, eu posso dizer que estes pais tinham posto este labrador e esta miúda em aulas comigo para ver se a miúda se lhe passava a panca, porque a mãe também não estava, a mãe achava que aquilo era uma panca da adolescência, ela não estava a perceber A gravidade do a problema. gravidade do problema. Pá, esta miúda tinha as mãos todas em carne viva, de lavar as mãos. Ela não conseguia dar biscoitos ao cão no treino porque o cão ia para lhe buscar o biscoito e magoava, e ela ficava 5 minutos à rasca da mão. Um, ou seja, puseram a miúda em aulas comigo que era para lhe passar a panca, mas esquece, a miúda nem sequer conseguia passear o cão na trela porque a trela arranhava-lhe as mãos e ela tinha as mãos todas em ferida. Eu própria fiz questão de suspender as aulas com esta família porque não era de todo aquilo que eles precisavam na altura. E pronto, e foi realmente um caso grave que eu tive este ano, que tive mesmo pá, de ali abrir os olhos àqueles pais que eles não estavam a ter consciência do quão grave era a situação da miúda. E lá está. O cão, nesta situação, ok, poderia ajudar, podia, ajudou, não. Não porque há outras coisas Sim, que há não outros é o. problemas associados, não é? Exatamente, por isso lá está um cão. Os cães são espetaculares, são criaturas maravilhosas, mas também não os podemos ver como a solução para tudo e é só benefícios em ter um cão e eles vão resolver todos os problemas do mundo. Não, também tem que se. Lá está, mais uma vez, balancear as coisas. Sim. Olha, é assim, a nossa conversa já vai muito longa, já vamos de noite dentro, e sim, não sei a que horas é que vai passar depois, não é? Bom, uma vez na net pode ser visto a qualquer hora, não é? Mas pronto, nós já vamos um bocadinho de noite dentro. Eu queria terminar, mas queria terminar assim num contexto mais alegre. Então, Então queria-te pedir algum livro, alguma bibliografia que tu aches interessante, que tu já fiz isto na primeira sessão, na primeira temporada, e queria-te pedir um livro que te tenha marcado relacionado com o treino ou não. Pronto, assim, um livro que possas partilhar, que tu achas que seja uma mais-valia para quem está a ver este ok. vídeo. Então, olha, eu vou-te falar de 2 livros. Boa. Vou-te falar de um que mudou a minha vida, opa, se calhar um pouquinho depois da adolescência, porque pronto, quem não me conhece também eu tenho uma outra paixão além dos cães, ou seja, tenho muitas,
mas uma outra paixão que eu tenho é o budismo. Eu já há muitos anos, já desde a adolescência, quase comecei a estudar budismo e gosto muito de ler coisas relacionadas com budismo. Cada vez menos, eu ultimamente o que leio é sobre cães, mas há um livro que não tem propriamente a ver com budismo, que é a Profecia Celestina, e que é um romance, mas acho que todas as pessoas com quem eu falei que leram aquele livro começamos a ver as coisas de uma maneira muito diferente e esta influência que eu vou ter em ti a partir do momento em que estou em ti, e lá está, e se nós vamos influenciar alguém que seja pela positiva, e este livro mostra isto de uma maneira muito interessante e mostra de que forma é que nós podemos, com tanto potencial, causar o bem a alguém, mas ao mesmo tempo também temos tanto potencial para causar o mal, e às vezes é só dizer as palavras de uma maneira errada. Nós temos que nos lembrar que todas as pessoas à face da Terra, todas as pessoas com quem nos cruzamos, estão na sua luta interna. E então vamos tentar simpáticos e tentar ajudá-las naquilo que conseguimos. Este livro realmente foi um livro que mudou a minha vida já há muitos, muitos anos e fizeste essa pergunta dessa maneira e eu tinha que, falar desse livro porque lá está, é mesmo um livro muito especial. Livro sobre cães, acho que até tenho aqui ao lado, espera aí, que eu tenho andado a relê-lo e então está aqui. Este livro eu recomendo toda a gente que trabalha com cães, donos de cães, whatever. Este livro eu acho que deve ser lido por toda a gente que gosta de animais e treinadores de cães particularmente, porque já é a segunda vez que eu estou a ler e cada vez o leio com uma... Porque lá está, nós... Cada dia que passa temos experiências novas e é mais informação e começamos a ver as coisas de maneira diferente. Por exemplo, eu quero ler a Profecia Celestina agora, passado 20 ou 25 anos de ter lido, quero ver se o volto a ler. Mas este aqui é muito importante, que eu acho que este aqui do John Bradshaw é o In Defense of Dogs, do John Bradshaw, para quem não conhece, e basicamente engloba aqui a mudança de paradigma que nós temos que ter em relação aos cães e em relação aos animais, que é... temos que parar de deixar de os ver como seres inferiores, como seres que nos devem submissão e subversão, e temos de os começar a respeitar um bocadinho mais, e a tentar compreendê-los mais naquilo e tentar exigir menos deles, porque nós exigimos muito, mesmo muito dos cães. E este livro ensina e mostra este outro lado, que eu acho que é esta mudança de mentalidades que a nossa sociedade precisa, e lá está, e não é só com os cães, é com as pessoas também, mas uma vez estamos aqui pelos cães, esta mensagem é que eu acho que é isto, eu acho que nós temos que começar a compreendê-los mais e exigir menos deles, e dar graças, porque eles são realmente criaturas fantásticas e acho muito interessante, e é uma coisa que eu quero aprofundar, a área da antrozologia e mesmo da própria evolução da domesticação, porque eu cada vez mais acredito que o facto de eles conviverem há tanto tempo connosco, eles cada vez têm características, epá, não queria mais dizer humanas, não queria bem ir por aí porque isto pode levar a confusões. E eu sou bastante crítica da humanização dos cães e alerto muito para os cuidados que tem que se ter com isso. Mas acho que nós temos de começar a vê-los mais como os seres especiais que eles são e respeitá-los mais e trazer isto para o treino, porque há muito cão a levar pancada em nome do treino e já chega, em século XXI já não se justifica, já não há desculpa, já não se aceita, pronto, não se pode aceitar. E hoje em dia eles são membros da nossa família, né? Se calhar há muitos anos atrás, há uns séculos atrás, eles coabitavam connosco no mesmo espaço, mas havendo sempre aquela diferenciação rígida. Ainda assim, Ricardo, eu acho que depois da industrialização é que começou o maltrato a sério aos animais, porque até à altura em que eles eram uma ferramenta, na altura que começaram a agropecuária, quando se começou a cultivar as terras, porque isto, nós estamos a falar há 2 séculos, mas os cães já acompanham os humanos há milhares de anos. Mas eu acho que aquelas primeiras tribos, que os primeiros lobos se começaram a aproximar, quando se iniciou aquela aproximação, eu acredito que nessa altura, esses primeiros séculos, eu acho que existia uma ligação quase mística com os animais e com os cães, e tu vês isto muito nas sociedades antigas. Há várias sociedades antigas que têm relatos históricos da relação que eles tinham com os animais, animais que eram enterrados
juntamente com a pessoas, família. exatamente. Eu acho que depois da industrialização, acho que não, isto andei a ler, a parte da evolução dos maus tratos e dos direitos dos animais, e depois da industrialização e do apuramento das raças, das exposições de raças, de querer criar determinadas raças para satisfazer os caprichos humanos. Eu acho que a partir daí é que começou-se a perder um bocado esta ligação de família com os animais. Agora está-se a retomar muito bem, e acho muito bem, porque eu acho que eles são elementos da família e é assim que devem ser, mas também estamos aí para o outro extremo, que é são elementos da família e passam a ser tratados como uma criança ou como um filho, e isto não deve ser, porque Acabam eles são quase por ser animais. vistos como um substituto Sim, de sim, um sim, filho que e nunca não pode chegou, ser. uma coisa assim, e não é Porque lá assim. está, tu ao olhares para os cães como se fosse um filho, há determinadas necessidades básicas dele como canídeo que tu vais ignorar. Uhum. E não pode ser, e vais substituir por outras, o colinho, por exemplo, os pinschers e os chihuahuas, os cães de porte pequenino, que existe uma tendência para quem tem estes cães andar mais com eles ao colo. Isto não é benéfico para eles, é uma forma de humanização, tu não vais andar com Serra da Estrela ao colo, não é? Mas isto tudo é prejudicial para o cão, porque eu até hoje, todos os cães que eu tenho que passam demasiadamente tempo no colo, tens todos o mesmo problema, hiperapego aos donos. E isto não é bom para o cão, como nós sabemos. Claro, claro que não. Olha, Ineida, adorei estar aqui à conversa contigo. Muito obrigado mais Eu uma vez também. por Obrigada, teres eu também, Ricardo. aceito este convite. Pronto, vou-me despedir aqui da nossa audiência. Antes de me despedir, já me ia esquecendo, queria-te pedir também para, se quiseres deixar publicitar a tua escola, o teu site, o teu Facebook, pronto, para fazeres aí um momento Ok, publicitário para as pessoas te poderem conhecer, saber onde é que te podem encontrar, ok, eu e agradeço a acompanharem o teu trabalho, oportunidade. está bem? Eu agradeço a oportunidade. Então, a minha página é Conectacão, www.conectacão.pt, e depois também tenho a página no Facebook e no Instagram com o mesmo nome, Conectacão, não tenho Ok. que Eu enganar. vou pôr aqui em rodapé depois Está bem, eu todas essas agradeço. informações. E agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui a falar Obrigado. de uma coisa que pelos vistos nos apaixona nós dois, por isso quem corre por gosto não cansa e estas conversas é sempre bom tê-las. Está bem, Que Ricardo? tenha contribuído para a Sim. evolução E do continua, conhecimento. continua com esta boa iniciativa, que é muito porreira. Obrigado, Está bem, acho que fazes obrigado, muito bem. Mas obrigado. falando, tá? Está bem, olha, muito Vá. obrigado então. Obrigada eu, Ricardo. Vá, fica Tchau, bem. tchau, Um tchau. beijinho. Obrigada.